Olá! Sejam bem-vindos a mais uma atividade aqui no Instituto de Desenho Instrucional. Como sempre, é um prazer receber vocês aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais, para participar e compartilhar conosco sobre assuntos, dicas e informações que vão aí impactar de maneira super positiva a qualidade da educação que nós estamos produzindo. Hoje nós vamos inaugurar mais um quadro inédito aqui no canal do Instituto. Um quadro que nós vamos receber fornecedores de conteúdos, de softwares, de ferramentas, prestadores de serviços, que vem contar para a gente quais são os diferenciais do produto, do serviço que oferece, o que faz, como é que impacta na produção, na gestão, na distribuição de conteúdos aí para as nossas ações de formação. Para inaugurar esse quadro, a gente convidou a Andrea. A Andrea é Head de Treinamento da Geniali. Você já ouviu falar sobre essa ferramenta? A Geniali é quase uma ferramenta de autoria, uma ferramenta de construção de apresentações, mas que tem um quê de ferramenta de autoria, de conteúdo interativo, conteúdo que vai chamar a atenção do seu aluno. E o melhor, tem vários recursos gratuitos que você pode já usar ao final desse nosso bate-papo e com certeza conhecer mais essa ferramenta com a Andrea, que vai seguir com o bate-papo, ok? Então, fiquem aí com a Andrea, conheçam a Geniali e até mais. Tchau, tchau! Olá a todos, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Eu quero agradecer o convite do Instituto de Desenho Instrucional para essa conversa sobre Geniali. Hoje eu vou falar sobre os principais usos da ferramenta e também apresentar os tipos de conteúdos interativos e animados que podem ser criados de forma simples e bem rápida. Também eu vou apresentar brevemente o editor para que vocês conheçam as principais funcionalidades e, para finalizar, eu vou criar uma imagem interativa na qual vamos inserir o nosso conteúdo, adicionar interatividade, aplicar animação e, finalmente, compartilhar a nossa criação. Então, eu vou compartilhar minha tela para começar. Vamos lá? Para começar, é importante que vocês saibam que minha apresentação está feita em Geniali. Bom, de forma resumida, Geniali é uma ferramenta para a criação de conteúdos que nasceu com o objetivo de inovar na forma de comunicar. Qualquer pessoa pode se cadastrar de forma gratuita. Para acessar a ferramenta, basta digitar no navegador www.genial.ly e realizar um cadastro grátis. A ferramenta tem planos pagos para algumas funcionalidades mais avançadas. Nós falamos que existem duas formas de comunicar um conteúdo. Nessa tela temos um conteúdo apresentado aqui do lado esquerdo de forma tradicional, estática, como estamos acostumados a fazer há anos, e do lado direito de forma interativa. Em um documento estático, que é o que mais usamos, podemos inserir um link como esse daqui, de um vídeo, só que quando clicamos nele, vamos ser redirecionados para fora, abrindo outra aba do navegador. Isso não é interessante porque a pessoa que está consumindo o nosso conteúdo, ela é redirecionada para fora, sai do conteúdo que nós queremos que ela veja, que ela está consumindo. Por outro lado, do lado direito, nós temos aqui um conteúdo feito com Geniali. Quando nós criamos um conteúdo interativo, todo o conteúdo pode ser consumido no mesmo lugar, sem a necessidade de sair ou ser redirecionado para fora. Dessa forma, maximizamos o poder da internet e de seus conteúdos, porque podemos integrar qualquer provedor digital ou mídia, como é o caso do vídeo que eu mostrei, que está aqui o link do outro lado. Além disso, as diferentes camadas interativas possibilitam que a informação seja explorada da forma que o usuário desejar. Percebam que do lado esquerdo há muito mais informação do que do lado direito, mas nem parece graças à interatividade. Aí a gente consegue, com a interatividade, inserir conteúdo, mas com um resultado muito mais limpo
e atraente, e o apelo visual aqui da minha criação do conteúdo interativo é muito maior. O conteúdo estático, como o do lado esquerdo, acaba sendo mais entediante. Mas o conteúdo da direita, ele comunica, cria um maior engajamento na pessoa que está consumindo, pois conseguimos uma comunicação baseada na experiência. O receptor, ele assume um papel ativo, explora os conteúdos. E quando a gente explora, o nosso cérebro se ativa. Como resultado, conseguimos memorizar ou gravar muito mais. Atualmente, existem no mundo mais de 1 bilhão de webs operativas e são criadas mais de 30 milhões de apresentações por dia. Há 20 anos isso era impensável. Então, pensando nessa realidade, nós podemos perguntar por que usamos ferramentas de há 20, 30 anos para nos comunicar, sendo que agora as necessidades e recursos são diferentes. Então, vocês podem pensar que criar conteúdos interativos e animados é um desafio. Faltam conhecimentos de programação e design, ou temos que pagar por isso, o que acaba sendo custoso, tanto em termos econômicos, de tempo e de recursos. Agora, com Genially, nós podemos dizer que a criação de conteúdo se torna democrática, porque é uma alternativa aos conteúdos tradicionais que permite criar experiências de comunicação cheias de interatividade e animação de uma forma simples, rápida e acessível para todos. Então, com Genially, é muito simples conseguir grandes resultados sem ter conhecimentos de design nem programação. A interface da ferramenta foi desenvolvida cuidadosamente para ser fácil de usar. Então, criar conteúdos é tão simples como selecionar e arrastar elementos, aquele famoso drag and drop. Além disso, o Genially oferece centenas de templates prontos para inserir conteúdos textuais e visuais, como vídeos, imagens, GIFs, enfim, qualquer conteúdo que a gente quiser. Os templates permitem criar conteúdos interativos e animados espetaculares, de uma forma simples e rápida. Então, com essas características, o usuário consegue alcançar o sucesso comunicativo com apenas alguns cliques. Genially é uma ferramenta super versátil, já que os tipos de conteúdos que podem ser criados com ela são muito variados. Então, a gente tem aqui possibilidade de apresentações, currículos, apresentações em vídeo, dossiês corporativos, propostas comerciais e muito mais. Inclusive, a gamificação, que está muito em alta ultimamente. Isso acaba sendo uma grande vantagem porque nós usamos uma única ferramenta que nos permite superar diversos desafios da nossa vida profissional. E como resultado, acabamos poupando tempo e dinheiro. Junto com a versatilidade, eu gostaria também de comentar outros grandes pilares de Genially que nos diferenciam e que vão ajudar a alcançar o sucesso na comunicação. Então, em primeiro lugar, Genially apela à nossa natureza humana mediante a interatividade. Porque é possível gerar camadas de conteúdo que ajudam a escalar a informação para torná-la mais simples de ser consumida e compreendida. Você pode até dedicar o mesmo tempo que você dedicaria a ler um PDF, só que como a leitura é exploratória, acaba sendo bem mais estimulante e atraente. E como não existe apenas uma camada de conteúdo visual, é possível organizar as informações de uma forma hierárquica, em ordem de importância, e vai ser o nosso usuário quem escolha como e quando ele vai consumir o conteúdo. Outro dos pilares é a animação, e ela é fundamental para captar a atenção, já que os seres humanos estamos acostumados a focar a atenção normalmente em apenas uma coisa, principalmente quando ela está em movimento. Por isso, a animação ela serve para dar vida aos recursos mediante movimentos. Então, aqui tem um exemplo de uma videoapresentação feita em Genially com todos os recursos
que a gente consegue configurar ou dar vida com movimentos de uma forma super fácil. Genially também se baseia na integração. Eu costumo falar que é o meu pilar preferido. Porque nos permite integrar quase qualquer conteúdo da web que seja em HTML. Então, se a gente está navegando e encontramos algum conteúdo passível de ser embedado ou incorporado mediante códigos, esse conteúdo vai poder ser inserido dentro de Genially, como, por exemplo, essa timeline do Twitter, do Instituto de Desenho Instrucional, que a gente consegue explorar o conteúdo em tempo real, como, por exemplo, a chamada desse webinar, e a gente consegue interagir com esse conteúdo em tempo real, tá? Da mesma forma, é importante falar que é um conteúdo vivo e se atualiza de forma automática. Então, qualquer tweet que for postando aqui vai aparecer dentro do meu Genially, dentro da minha criação feita em Genially. Da mesma forma que a gente consegue integrar outras ferramentas HTML dentro de uma criação de Genially, nós também conseguimos integrar o nosso Genially em praticamente qualquer lugar. Blogs, LMS, Office 365 e também na timeline do Twitter. Apenas fazendo um parêntese, para citar alguns exemplos de ferramentas que funcionam muito bem sendo integradas dentro de Genially, por exemplo, o vídeo do YouTube, que eu já mostrei agora na apresentação da célula, o mapa do Google, o Google Street View, ou qualquer outra variedade de ferramentas como Typeform, Kahoot, Mentimeter, H5P, enfim, a quantidade ali de opções é bastante grande. Com Genially também a gente consegue saber o que funciona ou não em nossos conteúdos, medindo o comportamento dos usuários de uma forma geral e com determinados elementos que sejam interessantes. Então, como vocês podem ver, Genially é uma plataforma inovadora que ajuda as pessoas a conseguir que suas criações ganhem vida, que engajem e formem parte de uma nova geração de conteúdos. Tudo isso de uma forma super fácil e rápida. A edição dos conteúdos é muito intuitiva porque se baseia no drag and drop, arrastar e soltar. Então, Genially facilita a criação de qualquer conteúdo interativo na nuvem com os templates ou modelos que são criados por designers profissionais. Então, e cada usuário pode editar e inserir seu toque pessoal utilizando outros milhares de recursos que a plataforma disponibiliza. Dessa forma, grande parte do trabalho está pronto. Então, com Genially não é necessário ser um gênio para criar, para fazer criações geniais. Uma coisa que eu sempre falo é que a ferramenta, por enquanto, ela está disponível em inglês, português inglês, espanhol e francês. Ainda não está em português por enquanto, só que por ela ser muito amigável, por ter essa interface bastante visual, a questão do idioma acaba não se tornando um problema, tá? Então, hoje, milhões de profissionais usam Genially em todo o mundo. Inclusive departamentos de comunicação, formação, vendas, empresas e o setor educativo também, a presença de Genially é muito, muito forte. A comunidade de Genially cresce muito, cresce a cada dia. Já são mais de 12 milhões de usuários espalhados pelo mundo e a cada 40 dias a gente tem mais 1 milhão de novos usuários, né? Essa é a média de crescimento de Genially. E não tem nenhum país no mundo com pelo menos um usuário de Genially. Então isso também é bastante bacana, é uma ferramenta que está crescendo muito. Então aqui tem algumas criações de Genially que os nossos usuários realizam. Então, nesse primeiro, que eu estou abrindo aqui, ele está carregando,
a gente tem uma vídeo apresentação, é um tipo de objeto digital que a gente consegue criar com o Genially, no qual a gente faz toda a parte de design de todas as páginas, os slides da nossa criação, e no final nós conseguimos configurar o tempo de permanência de cada slide em nossa tela e gerar um vídeo, né, que pode ser compartilhado, depois vamos ver isso com mais tempo, mediante um link, ou também pode ser embedado em qualquer outra plataforma. Então, essa é uma versão mais básica. Aí nós temos aqui uma versão um pouco mais intermediária, de um infográfico vertical, tá? Então, aí vocês podem perceber tudo o que é possível configurar de animação em nosso conteúdo e também as camadas de conteúdo. Nesse caso, nós temos uma primeira camada que é uma tooltip, quando a gente passa o mouse por cima desse ícone, e ao clicar, nós vamos ter aí acesso a uma janela com texto. Essa janela pode ter outros tipos de conteúdos também, e a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, essa é uma outra inspiração, e aqui a gente tem uma inspiração um pouco mais avançada, que tá abrindo aqui também, tá? É um infográfico, a gente vai clicar aqui para entrar nesse infográfico, e nós podemos aqui explorar diferentes áreas desse como se fosse um mapa interativo, né? Quando a gente escolhe uma dessas áreas e clica, a internet está um pouquinho lenta, ótimo, pronto. Então, nós aqui temos a parte visual em primeiro lugar, né? O apelo visual bem maior, e os elementos que eles têm animação. Quando a gente passa o mouse em cima, também conseguimos ter uma tooltip com conteúdo, e ao clicar, a gente acaba tendo também janelas, outro tipo de janelas, com mais conteúdo para que o usuário possa explorar, ok? Ótimo. Então, agora, o que nós vamos fazer é ir para o editor, explorar um pouco a ferramenta, conhecer alguns templates que existem e mostrar como a gente consegue levar a comunicação a outro nível, gerando ali uma experiência de comunicação muito bacana para o nosso usuário, para o público que vai ver o nosso conteúdo, ok? Então, eu vou clicar aqui para a gente entrar e ir diretamente para o nosso editor. Quando a gente entra em www.genial.ly, vamos encontrar exatamente essa tela. Vocês podem fazer um cadastro de forma gratuita, um cadastro bastante simples, ou iniciar a sessão, que é o meu caso, que eu já tenho uma conta criada. Vou entrar aqui. E, ao entrar na plataforma, vamos dar de cara com essa tela. A tela onde estão todas as criações que o usuário já fez. Uma tela muito parecida com essa. No canto superior direito, aqui a gente tem acesso às configurações da conta. É possível fazer um tour pela ferramenta, acessar a central de ajuda, a academia, que é uma seção de cursos específicos para aprender a fazer diferentes criações com Genially. No momento disponíveis os conteúdos em inglês, francês e espanhol. E aqui a gente consegue mudar o idioma da nossa ferramenta. Uma dica para quem tiver algum tipo de dificuldade com o idioma, com alguma dessas 3 línguas, é utilizar a opção de tradução automática para o português do Google Chrome, caso estejam utilizando esse navegador. Nessa seção onde nós estamos, as minhas criações, vocês vão conseguir ver todas as criações feitas por vocês, e no caso, para quem tiver um plano premium, que é indicado por essa estrelinha, é possível aqui criar algumas pastas para deixar um pouco mais organizado. A qualquer momento, a gente consegue fazer uma busca no meio dos Geniallys por palavra-chave. A seção da minha marca é uma seção premium, que permite a personalização fina da identidade visual da marca, incluindo logotipo, tipografias, imagens,
fundos, enfim. E também é possível inserir o ID do Google Analytics. Na seção de inspiração, a gente vai ter acesso, como a palavra diz, a inspirações, criações realizadas por outros usuários ou empresas que estão disponibilizadas para que a gente possa explorar. E no caso daquelas que têm a tag azul, e a gente pode filtrar aqui diretamente, que são as reutilizáveis, elas também podem servir como templates que a gente pode editar e personalizar da forma como a gente quiser com o nosso conteúdo. Também podemos filtrar essas criações aqui mediante essas categorias ou fazer uma busca diretamente por palavra-chave. Quando a gente clica aqui em cima em criar Genially, vamos acessar todas as categorias de templates que eu já mencionei para vocês. É possível fazer uma busca por palavra-chave ou diretamente clicar nas categorias para explorá-las um pouco melhor e ver os diferentes templates que existem. No caso da categoria de apresentações, a gente consegue importar um PowerPoint, sendo que é uma funcionalidade premium, e ele pode ser, esse PowerPoint importado, pode ser editado nos mínimos detalhes, inclusive inserir animação nele. Podemos também explorar as subcategorias aqui diretamente pelo menu lateral e vemos diferentes tipos de templates, sendo que aqueles que têm a estrelinha também são templates específicos de planos premium. Então, as subcategorias, por exemplo, os infográficos, temos infográficos verticais, horizontais, diversos tipos de diagramas, e é importante sempre falar que a vantagem dos templates é que eles já estão com toda a animação configurada. Então, basta entrar neles e fazer a edição realmente dos textos e trocar ou personalizar da forma que a pessoa quiser. Na categoria de gamificação, também tem diferentes tipos de jogos, pode ser jogos de mesa, de memória, temos quiz, basta somente fazer a substituição dos textos, e os escape rooms, que são jogos um pouco mais complexos, no qual os usuários ele precisa percorrer diferentes missões e destravando algumas missões para avançar até chegar no final daquele conteúdo. Então, são diferentes tipos de categorias que vocês vão explorar com mais tempo, e também a possibilidade de montar uma criação em branco, definindo as proporções ou optar por alguma das medidas personalizadas, inclusive para redes sociais, tá? Então, eu vou escolher aqui a opção de imagem interativa, porque é a minha proposta para hoje. A ideia é mostrar de forma bem rápida como montar uma criação em Genially com os pilares mais importantes que são a interatividade e a animação. Então, eu tenho aqui a opção de subir uma imagem do meu computador, inserir mediante uma URL ou procurar aqui no meu banco. Eu vou procurar uma imagem do Cristo Redentor. Eu vou escolher essa daqui. Vou clicar em aceitar. Já vai abrir aqui a minha imagem. Eu tenho algumas opções de ajuste. Vou escolher ela inteira. Vou clicar em aceitar. E agora tenho que esperar só um pouquinho porque vai abrir o editor da ferramenta. Então, tá carregando. Agora vai abrir e vou mostrar para vocês quais as opções, as categorias de recursos que estão disponíveis para edição, para personalização do conteúdo. Então, quando eu escolho a categoria de imagem interativa, logo já vão aparecer aqui 2 ícones de brinde para mim. Eu costumo tirar porque aí quando eu for colocar os meus elementos, eu já escolho algum outro. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui um nome para minha criação e vou mostrar para vocês as diferentes categorias de recursos. Temos textos os mais variados, a gente pode simplesmente clicar nele, fazer a alteração aqui do texto
E temos acesso aqui a uma barra de diferentes tipos de opções para editar esse texto da forma como a gente quiser. E existem diferentes formatos de textos de blocos de texto que podem ser editados nos mínimos detalhes. A gente tem aqui a opção de imagens, então podemos subir uma imagem de até 5 megas ou colar diretamente de uma URL ou acessar os diferentes bancos, já seja de imagens de PNG, outros bancos de imagens disponíveis, inclusive GIFs, e até mesmo subir as nossas imagens diretamente do Google Drive ou do Dropbox. Todos os recursos vão ter aqui essa opção de clicar em ver mais, e aí a gente consegue ver os itens disponíveis ou fazer uma busca por palavras-chave. Os recursos também são bem interessantes, podem ser personalizados também com cores, enfim, tamanho, nos mínimos detalhes, como eu já falei. Existem formas, existem gráficos. Os gráficos, eles podem ser montados com os dados podem ser ajustados diretamente em nossa plataforma, até mesmo copiando e colando dados de uma planilha do Excel ou do Google Sheets que vocês já tenham disponíveis. Temos linhas e flash e setas, ilustrações, cenários, mapas e silhuetas. Aqui nos elementos interativos, diversos botões, botões com texto que também podem ser editados, esses textos dos botões, alguns marcadores internacionais, redes sociais, números e letras e uma área invisível onde a gente consegue inserir interatividade em nossa criação sem que tenha um objeto visível, né? Somente clicando nessa área invisível da nossa imagem, a gente consegue a interatividade que for programar. Os Smart Blocks, como a própria palavra diz, são blocos de conteúdo mais complexo, que também podem ser editados nos mínimos detalhes. E aqui a gente tem a opção de inserir mídias. Então, podemos tanto subir um MP3 do nosso computador de até 15 megas, gravar o nosso próprio áudio, a nossa voz, ou inserir a URL de algum áudio publicado em um banco externo. A gente consegue também inserir vídeos do YouTube ou do Vimeo colando diretamente o link deles, ou acessar ou procurar um vídeo diretamente do nosso Google Drive. E aqui, uma das opções que eu já falei que é a que eu mais gosto, de inserir quase qualquer conteúdo HTML disponível na web que seja passível de ser embedado mediante códigos. Basta colar aqui o código e aquele conteúdo vai aparecer diretamente na nossa tela. Eu vou mostrar para vocês que também a gente consegue inserir tanto os vídeos quanto os conteúdos embedados HTML em janelas, tá? Então tem essas duas opções, diretamente na tela e também em janelas. A gente pode também mudar a cor do fundo, a cor da nossa tela, nesse caso não vai ser possível porque eu já tenho a imagem aqui de fundo do meu Cristo Redentor, mas existem diferentes opções de personalização e a cor da base, que é tudo isso que está em volta da minha imagem, que também pode ser personalizada, tá? Então, para começar a configurar, a montar a minha imagem interativa, eu vou escolher um elemento interativo, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho mais aqui para cima. E quando eu coloco um elemento, uma imagem ou até mesmo um texto, sempre vai abrir essas duas opções, duas ou mais opções ali que eu tenho para configurar meu conteúdo. A primeira do dedinho é a interatividade. Essa outra é a animação e no caso de imagens e botões eu vou ter a opção de substituir, vai abrir uma janela para substituir e escolher um outro recurso da mesma categoria. Se eu clicar aqui na interatividade, eu vou ter diferentes opções de interatividade, algumas delas eu vou mostrar hoje. Eu posso inserir uma tooltip, que é aquela janela menor que aparece quando eu passo o mouse por cima de um elemento, uma janela com conteúdo. Eu posso escolher a opção de ir à página
Então, quando o usuário clicar naquele meu recurso, ele vai acabar indo para outra página que a gente configurar da nossa criação. Isso funciona muito para os objetos digitais programados no estilo de microsite. E a gente consegue também inserir um link externo e escolher se ele vai abrir na mesma aba ou em outra aba. Hoje eu vou escolher agora a opção da janela. Eu tenho já a possibilidade de escolher tamanhos predeterminados para essa janela e inserir diferentes mídias além de texto. Então eu posso inserir imagem, vídeo ou até mesmo um conteúdo em HTML, como eu já tinha falado para vocês. Então o que eu vou fazer aqui, em primeiro lugar, é inserir um texto. Então eu vou colar aqui o meu texto. Eu vou dar um Enter e já vou aproveitar e inserir uma imagem para que vocês vejam como funciona. Então, vou copiar o endereço da imagem, volto aqui para o meu editor, escolho a opção de inserir imagem e aqui eu já vou ter a opção de inserir a imagem do computador ou mediante um link. Eu vou escolher a opção do link. Está um pouquinho lenta a internet, por isso está demorando para aparecer. Ótimo. Aqui eu vou colar o meu link. Esperar aparecer. Ótimo. E aqui eu vou clicar em inserir. Esperando ele carregar. Ok. Então, a minha imagem, ela vai carregar aqui. Eu coloquei ela antes do texto, mas não tem problema. Podemos deixar ela antes depois ou mudar ela de lugar, mas por uma questão de tempo, eu realmente vou deixar ela onde ela está. Só vou ajustar um pouquinho o tamanho e vou clicar aqui em guardar. Existem outras opções de personalização dessa imagem dentro da janela, mas aí a ideia é que depois vocês explorem com um pouquinho mais de tempo. Eu vou inserir um outro conteúdo aqui, que eu já separei, que é um vídeo. Então é muito simples, eu venho no YouTube, eu posso pegar aqui o link diretamente, volto aqui no meu editor, também vou escolher aqui a opção de janela. E agora eu clico na opção de inserir um vídeo, eu colo o link do meu vídeo, também é possível inserir ele mediante código, e depois de colado o link, que está um pouquinho demorado por conta da internet, aí eu clico em inserir e vai aparecer o meu vídeo diretamente aqui na minha janela. Eu vou guardar. E o próximo conteúdo que eu vou inserir, apenas para que vocês vejam a funcionalidade, que daqui a pouco eu vou mostrar como ficou o resultado, eu vou inserir aqui, eu vou clicar, deixa eu só tirar esse aqui do lugar. Clicar aqui em um outro botão. Vou novamente clicar na interatividade, escolher a opção de tooltip e colar um pequeno texto aí na minha tooltip. Não vou me preocupar agora com o estilo de texto, com a fonte, o tamanho, porque a ideia é que realmente vocês conheçam a funcionalidade e não necessariamente a estética do meu conteúdo, ok? Então, eu tenho ali já configurada a minha tooltip. Por último, o que eu vou fazer é inserir um conteúdo HTML da internet. Então, aqui, esse ícone de localização, deixar ele do tamanho que estava, eu apenas vou tirar ele dali, ok? E o conteúdo que eu escolhi para embedar aqui vai ser um conteúdo do próprio Cristo Redentor. Então, eu posso escolher aqui o mapa, né? Já venho aqui na opção de compartilhar e escolher essa opção de inserir um mapa. Aqui eu vou ter acesso ao código,
basta eu copiar esse código, voltar para minha criação e novamente entrar aqui, escolher a janela. Aqui eu vou clicar na vista de código. Eu vou colar o código que eu peguei lá no Google Maps. Tá um pouquinho lento, ótimo, colou o meu código e eu vou clicar em guardar, tá? Então, todos os conteúdos, eu já inseri interatividade em todos eles. Lembrando que tanto o vídeo quanto o conteúdo embedado mediante código pode ser inserido diretamente na nossa tela de trabalho mediante essa seção aqui. No caso, por ser uma imagem interativa, eu escolhi que todos os conteúdos abram em uma janela, tá? Eu já tenho os meus conteúdos prontos. O que eu vou fazer agora é configurar a animação para que vocês vejam que é muito simples. Então, eu vou escolher o título aqui da minha criação. Quando eu clico nele, aparece esse outro botão, eu clico nele, vai abrir o menu e aqui eu posso escolher os diferentes tipos de animação. Eu vou escolher uma animação de entrada e aqui a direção e, por último, o tipo de entrada que eu quero para o meu conteúdo. Eu posso configurar o tempo e configurar cada um dos meus recursos com um tipo de animação diferente, inclusive com um tempo e uma velocidade diferentes, tá? Então, eu vou escolher todos esses outros elementos. A internet está um pouquinho lenta, gente, então eu peço desculpas e agradeço pela paciência. Então, ok, vamos lá. Vou clicar nesse aqui também, somente para mostrar para vocês que quando o meu objeto já tem a interatividade configurada, vai ficar azul o botão, tá? Então, eu vou aqui escolher exatamente o mesmo, tá? Só que eu vou colocar um tempinho maior para que ele apareça. E agora, eu vou mostrar para vocês que a qualquer momento eu posso previsualizar o meu conteúdo para saber como está o andamento dele. Vocês vão ver que os recursos vão entrar com o movimento que eu já escolhi para eles. Vamos lá, esperar carregar. Ok? Então, aqui já apareceu uma demonstração de como vai funcionar a animação em Genially. Se eu clicar nesse primeiro botão, eu vou ter acesso à imagem com o texto. Esse outro é uma tooltip, é só passar o mouse por cima. Aqui eu vou ter o meu vídeo, que pode ser explorado ou assistido, perdão, em tempo real dentro do meu conteúdo. E por último, eu vou ter aqui o meu mapa, que eu posso explorar em tempo real. Tá? Está carregando ainda, mas a gente consegue explorar esse mapa em tempo real, tá? Então, vou fechar aqui. Algumas outras opções de Genially muito bacanas é que vocês conseguem convidar uma pessoa para colaborar, para editar a mesma criação junto com vocês. E quando nós terminarmos de montar a nossa criação, basta clicar em Listo para termos as nossas opções de compartilhamento. A gente consegue visualizar a nossa criação, ela vai abrir em outra aba do navegador. Eu posso compartilhar. Então aqui, qualquer pessoa, mesmo com uma conta gratuita, ela pode compartilhar o link da sua criação. Pode ser também compartilhado o código para que seja embedado em qualquer plataforma. É possível enviar por e-mail, publicar em redes sociais ou publicar diretamente no Google Classroom ou no Microsoft Teams. Para quem desejar fazer o download, é possível fazer o download de 3 diferentes formas, tanto aqui, eu vou vir aqui, que é a opção de baixar.
a gente consegue baixar o conteúdo em PDF, imagem ou HTML. Lembrando que PDF e imagem são documentos não interativos, então a interatividade que a gente tiver programado em Genially vai se perder. Existem outras opções avançadas aqui que vocês podem escolher, como ter acesso a um menu de design, e também vocês podem explorar outro tipo de preferências da criação, como ativar ou não o botão de compartilhamento que fica no canto inferior direito da criação, ativar a tela cheia, permitir que apareça um indicador de interatividade mostrando que aquela criação tem interatividade, ou indicar que existem elementos passíveis de serem arrastados em nossa criação. A gente consegue ainda acionar uma caneta para pintar sobre o nosso Genially. A ideia hoje é apenas mostrar de forma geral quais são as principais funcionalidades de Genially e que vocês explorem e criem outros conteúdos para conhecer os outros tipos de funcionalidades da plataforma. Apenas para não esquecer, que é uma coisa bem bacana de mostrar, quando a gente clica aqui em páginas, vai aparecer esse menuzinho no canto, os 3 pontinhos, que também pode ser acionado aqui embaixo, clicando nesse botãozinho que é a navegação, e aqui nós podemos tanto escolher a navegação, mudar como apareceu ali as dimensões da nossa criação, e aqui a gente consegue escolher se o nosso objeto digital vai ser de uma forma tradicional, como se fosse uma apresentação em slides. A gente também consegue configurar se ele vai ser um vídeo, uma vídeo apresentação, mostrando quanto tempo vai demorar cada slide na tela. E por último, a gente consegue configurar ele como um microsite, ou seja, um objeto digital completamente explorado mediante cliques. Então, o objetivo de hoje era, como eu já falei agora, mostrar de forma geral o funcionamento da ferramenta, as formas de compartilhamento e a ideia é que vocês continuem explorando aí por conta própria e que a gente possa tirar as dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sessão prática de Genially. Esse é apenas um exemplo de muitos conteúdos que vocês podem criar com essa ferramenta tão versátil. Eu fico à disposição, está aí o meu contato para qualquer dúvida ou ajuda que vocês precisarem. Muito obrigada!